Bom, vamos conversar um pouquinho antes de iniciar, um pouco mais rápido hoje, porque hoje é dia da orientação espiritual a qual vocês vão passar, sentar lá dentro e receber as orientações, ou ficar em pé. Depende, o dia muda-se um pouco, porque o determinante não somos nós, não existe assim um padrão. Determinante, quem faz é o plano mais sutil, são os ancestrais. E para vocês terem ideia, não é assim, a gente entra em contato e já tem o contato com os ancestrais. A gente espera o ancestral também chegar. Os ancestrais também têm o seu momento, a sua vibração, a sua chegada. E aí há mudanças necessárias mediante essas orientações de atividade espiritual que os ancestrais organizam. São eles os organizadores reais do que vai ocorrer. E nós damos continuidade para que a coisa saia o mais em ordem possível, dentro de um equilíbrio, dentro de uma harmonia e também dentro de uma flexibilidade que é positiva para a atividade. Então, hoje vocês têm a orientação espiritual. E nessa orientação espiritual nós temos uma das potências que atua, que é a potência que eu venho falando, das guardiãs e guardiões. Guardiãs e guardiões no português, traduzindo português, para o português, porque em Abanhaenca nós pronunciamos Ankararo e Auá reunido a Ankararo. São ancestrais muito antigos que atuam nesse processo, nesse trabalho de chamado, no português, guardião. Guardião de guardar, de cuidar, de trazer a luz, a clareza aonde não tem. Mas, tal como uma família que nós temos aqui na Terra, uma família, vamos dizer, equilibrada, aonde nós temos ali todos os parentes, e esses parentes, eles se conversam, eles se reúnem e conseguem, por exemplo, um auxiliar o outro. Falei uma família equilibrada, um auxiliar o outro. Então, um tem uma habilidade para isto, o outro parente tem uma outra habilidade e eles se reúnem, e esta reunião, esse elo de trabalho faz com que a situação que eles precisam resolver seja resolvida com maior capacidade, com maior resposta, com maior equilíbrio, com maior acerto, porque ali há experiências diversas reunidas para realizar aquela tarefa, aquela ação, ou, no sentido espiritual, aquela missão, aquele trabalho, aquele caminho. É assim que ocorre no plano espiritual. Então nós temos diferentes seres com diferentes habilidades, com diferentes experiências. E esses ancestrais, os mais antigos, são os direcionadores, e agregam dentro dessa atividade aqueles que têm diferentes experiências para completar o que é necessário. Então, dentro disso, o nosso mundo físico, ele tem na sociedade, principalmente na sociedade a qual nós, seres humanos, criamos e desenvolvemos e praticamos, que muitas coisas que são situações de impacto para nós mesmos. Situações que levam esta própria sociedade a ser corrompida, a esta sociedade a ser massacrada, um grupo da sociedade ser massacrado, a ser imposto condições várias
que acabam limitando a oportunidade da pessoa viver em equilíbrio. Dependendo do tipo de vida, a condição que ela tem, ela vive até com maior dificuldade do que outros por causa dessas condições. E aí o que acontece? Acontece que cria-se naquelas pessoas procuras de meios, formas de sobreviver. Com o objetivo de viver. Vamos entender sobreviver como aguentar o tranco e fazer a coisa ir acontecendo para ver se é um sobrevivente, né? Mas o objetivo, o foco principal é viver. Então viver envolve um universo bem maior do que apenas conseguir sobreviver. Viver é a capacidade de você não apenas conseguir se manter vivo, mas também produzir vida em outros e auxiliar a vida de outros e assim vai. Bom, então, nessa questão, esse grupo de pessoas que assim sofrem isto, começam essa procura de como eu vou sobreviver. E aí produzem formas de resistência às situações, formas de resistência à sociedade, formas de resistência às condições a qual eles vêm passando. Essa situação que eu falei do mundo físico, material, do nosso mundo que nós vivenciamos e vemos a todo momento, ela também tem o seu outro reflexo no plano espiritual, no plano mais sutil. Ou seja, existem forças, potências de resistência no plano sutil em relação aos acontecimentos do plano material, do plano físico. E isto forma-se atividades no plano espiritual para produzir esse trabalho de transformação, que é um trabalho de transformação da situação. Mas esse trabalho de transformação, ele percorre um caminho de resistência. Eu vou resistir a uma condição a qual estão querendo impor e que não significa uma condição boa para viver, não só para sobreviver. E aí forma-se vários grupos de atividade. Vocês podem dar vários nomes, linhagem, grupo, sei lá, vários nomes para isso, mas formam-se equipes. Pode ser o nome equipe. Falanges, você pode dar o nome falange, como você quiser, né? Dá uma denominação a isso. Mas forma-se grupos para produzir esse processo de resistência. Grupos espirituais, que são direcionados por forças, por inteligências mais antigas, ancestrais mais antigos. E esses grupos de resistência têm o seu trabalho. Só que nós sabemos que tudo que é necessário para se transformar, e isso é uma lei natural, não é uma lei que eu inventei, não é uma lei que você inventou, não é uma lei inventada pelo ser humano, é uma lei natural. Tudo para se transformar, primeiro ele é destruído. Olha o ponto. Só que entenda bem essa palavra destruição, tá? Ele é destruído. Então, por exemplo, se aqui no físico nós vamos fazer um chazinho. Você vai fazer um chá de camomila, né? Você junta camomila com um pouco de carqueja que vai ajudar a região digestiva, a digestão. Então, camomila. Para você fazer um chá de camomila, o que você faz? Você primeiro, supondo que você vai lá na planta, você vai colher. Você vai colher, você está destruindo a planta, porque você, na verdade, está fazendo um procedimento de tirar aquela camomila, né? A florzinha ali da camomila. Então você está destruindo a planta. E com essa destruição, você vai produzir uma construção de algo, que é o seu chá. Se a gente for pegar todos os elementos que constituem esse chá, seja a água, né? Seja o ferro que você colocou, a panela de ferro, a panela de alumínio, o que for, a panela que você vai fazer o chá, aquecer a água, ferver a água, isso veio de um mineral. Então você destruiu o mineral da terra
para fazer aquilo, que é uma transformação, né? A gente precisa entender essa palavra destruição como uma transformação para não pegar na coisa só de destruir mesmo para finalizar. Não é esse o sentido. O sentido é essa consciência que para a gente mexer, ter algo, a gente precisa transformar algo, ou seja, destruir aquela condição para ela renascer em outra. E assim também toda atividade espiritual de forças de guardiãs e guardiões realiza. Elas precisam destruir aquele processo que está acontecendo, espiritual, energético, mental, emocional, residual. Porque se não mexer lá com o alicerce, se não destruir aquilo, não tem como produzir a transformação do processo. Então, conversar com uma ancestral guardião, um ancestral guardião, ele é mais visceral, é mais intenso, né? É mais de chamar assim na chincha, de clarear a tua cabeça, de falar, ó, peraí, ó, observa aí, né? O amor é passado de uma forma diferente. O objetivo ali é conscientizar para mudar essa estrutura, para destruir essa estrutura que viciosa, a qual nos encontramos, para produzir o novo, para gestar uma nova condição. E isso é muito visível. E por isso mesmo, a atuação, a própria atuação que realizam, traz as estruturas de nomeação a qual esses agrupamentos, essas equipes, essas falanges podem dar, podem se manifestar, podem pronunciar. Então eu falei, por exemplo, né, tem um ancestral, que é um ancestral que tem uma força, uma potência, aí toda a equipe ali tem aquela potência, que está ligada à Terra, que é Ibitantan, que é a Terra dura, e a estrutura de trabalho desse ancestral, se a gente perguntar, olha, qual que é o seu nome, né? Aquele ancestral, ele teve o nome dele. Ele é um ancestral, então ele já vivenciou na Terra. Ele atua agora no plano sutil, no espiritual. Ele teve o nome dele. Normalmente, quando há uma intimidade maior, ele revela o nome dele, real. Dentro dos processos iniciáticos, dentro do caminho da tradição, ele revela o nome dele. Mas, quando não se há essa intimidade, ele não revela o nome dele. Ele revela o nome a qual é a atividade que ele faz. Então, por exemplo, treme terra. Se a gente pensar na palavra treme terra, uma associação básica, a gente vai ver, por exemplo, a terra tremendo. Quer dizer, mexendo a estrutura. Tudo que parece ser duro, sólido, firme, a terra tremendo não fica firme. Balança e pode quebrar. Então ali, esse ancestral está falando o quê? Está falando da potência a qual ele atua. Da força a qual ele atua, da manifestação a qual ele atua, da atividade, da missão. Está ligado, por exemplo, com as potências da Terra, das forças da Terra, das energias da Terra. Então, como vocês entenderam, um nome não é apenas um nome. Essa nomeação, por isso que a gente não chama de nome, a gente chama de nomeação. Essa nomeação, ela traz a potência a qual aquele ancestral se encontra atuando. Ele sempre vai atuar assim? Nem sempre. Ele pode atuar um grande tempo assim. Pode ter mudanças? Pode ter mudanças. Porque é um ser que está ali fazendo a sua caminhada, né?
Se é necessário você, né, tremer a sua terra para você entender alguma coisa, você vai sentir a potência do treme-terra. Você vai sentir as vibrações que ele vai trazer, que essa força vai trazer, né? A mesma coisa para as guardiãs. Então, a partir do momento que a gente ouve uma nomeação, é o caminho também de entendermos, se a gente ouviu, se aquele ancestral pronunciou para nós, é o caminho de a gente entender o que significa aquilo para a nossa vida. Por que a gente passou com ele e por que aquilo tem a ver conosco. O que eu preciso fazer? Porque a partir do momento que eu passei com o ancestral treme-terra, eu sei que eu preciso mexer na minha base. Eu sei que eu preciso observar melhor tudo aquilo que eu acho que é daquela forma e começar a tomar um novo rumo, mudar um pouco minha cabeça, abrir meus horizontes, ser mais maleável, porque aquilo que eu estou achando que é exatamente exato, perfeito, preciso e certo, não é bem assim. É frágil. Qualquer mexida na base, eu perco aquilo e eu posso me ver diante de uma situação que eu não sei lidar direito. Tá? Eu não consigo lidar direito porque eu construí, né, o meu prédio super forte, potente na areia e a areia se mexeu, né? Ou a terra balançou, as coisas mudaram e agora eu não sei como me virar na vida. Então é para vocês entenderem um pouco esses aspectos que são um pouco mais profundos, um pouco mais iniciáticos também. Ou seja, iniciático significa daqueles que fazem uma caminhada de aprendizado em relação a tudo isso, porque o fato de a gente passar com uma determinada força significa que nós temos um elo com aquela força, mesmo que seja momentânea, nós temos um elo naquele momento para resolver alguma situação a qual nós necessitamos. E essas forças, elas têm tanto um trabalho individual quanto um trabalho grupal também. Esse grupo ele pode ser um grupo familiar, ele pode ser um grupo de mais pessoas, de mais famílias, de mais gente, e pode ser também um trabalho planetário. Se a gente juntar todos os seres que atuam, né, no sutil, no espiritual, eles têm um trabalho amplo, planetário, acontecendo. E os momentos que a situação do planeta está mais complicada, é aí que eles começam a falar de forma mais evidente, mais intensa, porque há uma necessidade dessa transformação. E não é por acaso que este momento se encontra. O momento atual é um momento que a gente passa, que é bastante necessário isso. Significa que esse é o principal momento. Existiu na história vários outros momentos, na nossa história. Mas agora é muito claro, pela atividade que estão realizando, que esse é um momento que nós precisamos tomar juízo, entender algumas coisas, né, e transformar, porque muita coisa está sendo mexida. Existe uma espécie de inversão de valores muito interessante aí acontecendo, e que nem todos levam para coisas positivas, nem todos levam para coisas boas. E para fechar, um outro ponto importante aí é falar o nome dos vários espíritos maléficos. E eu vou falar para vocês os vários espíritos maléficos. Os verdadeiros espíritos que produzem mal na nossa vida. Os verdadeiros espíritos que perseguem o nosso ser e não nos deixa em equilíbrio. Os que mais produzem desequilíbrio em nós é a raiva, a inveja, a ganância, o deboche, a crítica negativa, a depressão, a insegurança, o medo de errar. Esses são os vários, né? Tem muito mais, mas são os principais espíritos
ruins, negativos, que nos perseguem. E é exatamente deles que a gente precisa ter um maior medo. Porque o medo também pode virar um grande espírito negativo, dependendo como a gente lida com ele. Então era isso que eu queria deixar para vocês refletirem, pensarem também. Agradeço a presença. E você que está vendo esse vídeo, se você quiser participar dessa nossa atividade espiritual, é todas as quintas-feiras, deixamos na descrição as informações das atividades, né? Procurem apoiar esse projeto, levar essa mensagem também. Nosso objetivo é passar essa mensagem, que essa mensagem seja um pouco mais também de luz na sua vida. Rishkayará Poranheté. Vamos lá então começar, né?